Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para discutir um assunto interessante, que é como, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, por causa da pandemia e tal, o discurso e a realidade do que a gente vê não batem bem, né? Tem uma divergência entre esses dois aspectos vamos dizer assim, da nossa vida, né, Alexandre? Eu diria que não é que não acontecesse antes, né? Que agora talvez esteja um pouco mais latente, dado que algumas das coisas que nós vamos falar aqui que estão ligadas com home office, com liderança, ficaram mais, digamos, sobressalentes do ponto de vista que estamos todos em casa, ou grande maioria de nós está trabalhando em casa, e isso faz com que você perceba mais claramente alguns desvios que até então você já tinha se acostumado quando estava dentro do ambiente, digamos, de trabalho tradicional, que era o escritório. O sobressalente ficou esquisito, porque parece que a gente tem para trocar. É mais saliente, que você queria dizer, né? Mais destacado. Exatamente. Fica mais evidente, digamos assim. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Vamos tentar seguir aqui alguns dos pontos que a gente elencou, que são coisas que apareceram claramente para a gente, né, nos últimos dias, e que, inclusive, foi o que motivou a gente a querer gravar esse programa dessa forma e conseguir destrinchar um pouco, né? Acho que a primeira coisa é a questão de como as pessoas todas estão falando que tá tudo ótimo, tá tudo bacana, tá tudo funcionando muito bem e tal, mas aí você vai para uma discussão que não é pública e aí a discussão ela toma um caminho diferente daquilo que as pessoas falam no público, né? O que a gente tem percebido é que no público muitas vezes você ouve que, digamos, algumas situações estão já bem resolvidas, principalmente no que concerne ao trabalho em home office, em jornada de trabalho, em forma como as pessoas estão trabalhando, do ponto de vista de estão mais produtivas. Só que quando você sai do online, ou você sai daquela discussão clara, o que a gente tem visto nos grupos e nas conversas privadas e nos e-mails que chegam é que a realidade não tem sido bem essa. A gente tem se deparado com pessoas muito sobrecarregadas, na grande maioria das vezes, sobrecarregadas e estando, digamos, disponíveis no mesmo período de trabalho que elas estavam anteriormente. Ou seja, se você chegava no seu trabalho antes às 8 horas da manhã e trabalhava até 5 da tarde, as pessoas estão ficando ainda disponíveis nesse horário de 8 até as 5 da tarde. Estão sendo verificadas, né, se elas estão disponíveis nesse horário ou não, de formas as mais estapafúrdias possíveis, né? Essa questão, vamos dizer assim, ela tem muito a ver com uma mentalidade antiga, né? Uma mentalidade que eu diria que para os dias de hoje, especialmente, é ultrapassada. A preocupação com o controle do tempo do colaborador, o tempo do funcionário, ao invés da preocupação com o que é realizado, né? Numa situação em que as pessoas são obrigadas a trabalhar de casa, junto com, muitas vezes, filhos pequenos, com a necessidade de preparar seu almoço porque não tem restaurante para você ir comer na hora do almoço. Essas coisas elas perdem o sentido quando você consegue enxergar, vamos dizer assim, que esse é um mundo diferente que a gente está vivendo, né? Não só é diferente como você colocou, são várias novas tarefas e você ainda esqueceu de algumas que são muito significativas. Homeschooling, por exemplo, né, que é
ter que olhar para as crianças que precisam de auxílio para receber as aulas e fazer as suas tarefas. É uma outra coisa que surgiu, digamos, pelo fato de você estar fazendo literalmente home office. Se você tem pessoas, seus pais ou outros idosos que você esteja auxiliando nesse momento, você também tem essa tarefa para realizar. A ida ao supermercado, ela vai ter que acontecer muito provavelmente durante o seu horário de jornada. Pode ser que você consiga fazer no final de semana, beleza, ok, você consegue fazer isso no final de semana, e se isso dá para você resolver sempre no final de semana, mas o que fica latente e as pessoas estão reclamando primeiro, a mesma quantidade de reuniões. Então, existiu uma grande discussão justamente das pessoas estarem muito tempo em reunião física no seu ambiente de escritório. Então, elas vêm para o home office numa expectativa, obviamente, de elas conseguirem poder trabalhar mais livremente para poder entregar mais aquilo que precisa ser feito, e elas se deparam novamente com as mesmas reuniões. Só que agora é num ambiente virtual. Então, você está o tempo inteiro concentrado naquela tela, prestando atenção incessantemente numa reunião atrás da outra, consumindo um enorme espaço de tempo, quando muitas vezes essas reuniões elas têm uma dimensão completamente inadequada, seja em quantidade de pessoas, seja em tempo, né? E você tem, falando de questões do século passado, você tem situações, eu vi recentemente uma, em que várias pessoas ficavam dentro de um call permanente, né? Uma conferência de áudio permanente, durante todo um horário de trabalho, simplesmente para estarem facilmente disponíveis no caso de haver algum problema. E aí as pessoas passavam o seu dia de trabalho trabalhando, ouvindo aquela zoeira nos ouvidos, né? E tendo que pensar no que está fazendo, no que vai fazer, como vai fazer, com aquela discussão acontecendo o tempo inteiro no seu ouvido, porque tem que estar presente naquela conferência durante o horário de trabalho. É uma coisa inteiramente, assim, eu já passei pela situação de participar de conferências longas por questão de ter um problema para resolver. É uma coisa extremamente estressante, vamos dizer assim, porque você fica ali atento se não tem alguma coisa acontecendo, sendo falada, que você deveria estar registrando, tendo alguma ação a respeito, e muitas vezes não tem nada, só as pessoas passando o tempo porque tem que estar ali. E aí você acaba indo para uma situação que, além de não ser produtiva, né, é também estressante para todo mundo estar envolvido e estar participando do trabalho. Só que quando você junta isso com o momento atual, então o que acontece é as pessoas passam grande parte do tempo fazendo essas reuniões, né? E aí depois, então, elas vão realizar os trabalhos delas. Quando era no ambiente do escritório, talvez elas fossem embora, quando saísse e voltasse no dia seguinte, ou então elas ficariam mais tempo. Como elas estão em casa agora, elas continuam trabalhando. E isso tem gerado uma sobrecarga de trabalho, grande parte por uma improdutividade. Ao invés de você ganhar tempo para ser mais produtivo, você está improdutivo por má utilização do tempo. É uma improdutividade forçada, né? Porque não parte das pessoas fazer esse tipo de coisa, parte da liderança com uma mentalidade atrasada, né? É verdade também que a gente tem aí a gente já se acostumou a desrespeitar o tempo das pessoas, isso já vem de longa data, né? Vai só ampliando, que é a questão da comunicação, né? A gente manda um e-mail, todo mundo já conhece aquela história de alguém que mandou um e-mail, daqui a pouco o cara vem até você, isso quando é no ambiente físico, e fala, já te mandei um e-mail sobre aquele assunto. Não raras às vezes, depois ele manda uma mensagem, às vezes pelo WhatsApp, ou às vezes por algum outro mensageiro que você use dentro da empresa. Então, fatalmente, o que você vê é ainda essa situação onde há uma necessidade de que, quando eu mando isso para você, você tem que responder, né? E tem que responder na minha expectativa e não na sua expectativa, né? É um desrespeito total meu com relação ao seu tempo. É como se o seu tempo fosse meu
E a partir do momento em que eu te mando uma informação, você está, obviamente, disponível para ler, entender, interpretar e me responder, porque senão eu estou insatisfeito com a sua forma de lidar com a minha, digamos, demanda, né? Essa questão, vamos dizer assim, da falta de respeito, ela não é nova, ela já existia, ela está se exacerbando nesse momento, onde o conceito de como funciona uma comunicação assíncrona acho que não está bem entendido pelas pessoas. Como diz o Jason Fried no último livro dele, o It Doesn't Have to Be Crazy at Work, a comunicação assíncrona pressupõe que a pessoa vai, no momento em que é mais conveniente para a execução do trabalho dela, verificar o que chegou para ela e responder adequadamente, para que ela não precise ficar interrompendo o seu trabalho, né, e com isso perdendo o fluxo do que estava fazendo e tendo toda a perda de produtividade derivada de você ter que ficar lembrando o que eu estava fazendo, onde eu estava e tal. E então dedicando um tempo para fazer aquilo, quando acabei de fazer as coisas que eu estava fazendo aqui, tem um outro lote que eu quero fazer, que eu vou fazer. Então, peraí, antes disso, deixa eu entrar aqui e ver se chegou uma coisa para mim que eu preciso ajudar alguém a responder alguma coisa, né? Até porque se você quer comunicação síncrona, existe telefone para fazer isso, né? Um mecanismo onde você vai ligar ou vai fazer uma chamada, ou mesmo que seja a videoconferência, mas ela tem que ser justificável, né? Porque, na verdade, você está chamando a pessoa para parar o que ela está fazendo em troca de realizar a sua vontade, né? Então, aqui não se trata de que você não possa ter reuniões. É óbvio que as reuniões podem e devem existir, mas elas devem ser produtivas, estarem ligadas claramente com uma tarefa, num tempo que faça sentido. Você não está provocando uma reunião, primeiro, para saber se as pessoas estão disponíveis ou não, porque isso não é uma reunião com propósito, é o propósito de controle de se a pessoa está ou não, digamos, disponível para você, e muito menos ficar interrompendo o tempo todo com provocações de reuniões para tomada de decisões, onde você delega isso, você deixa que a pessoa tome as decisões que estão diante dela com o nível de conhecimento que ela tem, com a alçada que ela pode tomar a decisão. Então, acho que aqui tem todos esses respeitos que são muito importantes e sejam levados em consideração para que a coisa funcione adequadamente e você não esteja massacrando o seu funcionário. Você tem que tratar ele como um adulto, ele sabe o que ele tem para fazer. Ele tem tarefas, ele sabe que em alguns momentos ele tem que estar em reunião com você. Alguns momentos. Não tem que estar em reunião o tempo inteiro, nem muito menos o tempo inteiro para fazer com que ele não se responsabiliza por uma decisão que ele pode e deve se responsabilizar, passando essa responsabilidade dele para você, como se você tivesse automaticamente se responsabilizando por tudo que a sua equipe faz, do ponto de vista de que eles não são capazes de tomar nenhum tipo de decisão, só você é que pode tomar as decisões. Isso aqui não tem gerado sobrecarga significativa para as pessoas, né? Tem uma outra coisa que acho que vale a pena a gente falar também, que é a questão da legislação, né? A nossa legislação trabalhista aqui, ela é confusa por todos... Muitas das legislações trabalhistas pelo mundo são confusas, mas a nossa especialmente é confusa e nesse momento o teletrabalho tem gerado uma grande confusão, né? Porque isso é uma medida provisória, que como nós estamos numa situação de calamidade, então as pessoas podem trabalhar em casa, e isso não precisa estar previamente acordado, o próprio empregador pode tomar essa decisão e automaticamente você entra nesse mecanismo, mas aí tem a disponibilização dos equipamentos, quem paga, quem não paga, se você não tiver, e você empregador não conseguir disponibilizar, então o empregado automaticamente, por não ter também os equipamentos, ele tem que ficar parado na sua casa, à sua disposição naquela jornada de trabalho, como se isso fosse alguma coisa que faz algum sentido. Enfim, tem aqui uma confusão trabalhista ruim, que não permite nem que digamos assim, as empresas
consigam entender claramente esse formato de trabalho. E no momento em que você sabe que uma empresa sente medo, o risco aumenta, o que ela vai fazer é tentar seguir a letra da lei. E a letra da lei, pelo que a gente andou pesquisando, está esperando algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. E a gente sabe também que não há tempo hoje para você ficar esperando essas decisões que virão algum dia, porque até lá as empresas já faliram se você não estiver fazendo alguma coisa, né? Agora, tem aspectos aí que são controversos, vamos dizer assim, como a questão das demissões que estão sendo feitas hoje por videoconferência. E muitas pessoas veem como uma coisa ruim. Lógico que é ruim, pessoas estão perdendo seu emprego. Agora, esses são os que estão tendo uma atenção a mais, porque muita gente está sendo demitida por e-mail, né? É lógico que o maior problema é a óbvia perda do emprego, mas do ponto de vista das pessoas que vão ter que passar por essa questão, é serem pegas de surpresa, né? Porque muito se fala também no discurso sobre transparência, sobre como vamos estar compartilhando com vocês as informações, etc. E aí, um belo dia, a pessoa recebe a informação ao se juntar numa conferência com outras 1000 pessoas que agora ela não faz mais parte da companhia. E aquela transparência ficou só no discurso, né? Esse é um problema de liderança daqueles que a gente também vem discutindo já há algum tempo, falta de clareza e de transparência na comunicação, fazendo com que as pessoas, obviamente, fiquem completamente desorientadas. E para piorar a situação, o ato da execução das demissões, a gente tem visto desde empresas tomando um cuidado bastante interessante, como o caso do Airbnb, que foi muito bem feito, digamos, a ação de desligar, com cuidado e com, acho que uma comunicação bem interessante, bem transparente, bem humana. Mas a gente também tem visto outros casos, como você falou, de pessoas sendo desligadas por e-mail de tal forma que ela nem sequer consegue responder o e-mail que recebeu, né? Muitas vezes ela recebe a comunicação e quando ela vai pegar o e-mail ela já perdeu acesso. Ela viu que foi desligada e já não consegue mais ter acesso aos equipamentos e ao que as próprias informações do seu ambiente de trabalho, dos dispositivos que usava. Fora, e também tem outras que falam muito de respeito digamos, a sustentabilidade, várias outras dessas questões aí, e no fim das contas, na hora de você tomar uma decisão, toma pautada em, sei lá, manutenção de rentabilidade. Simplesmente ela fala, vou tirar essa quantidade aqui, porque eu desse jeito continuo sendo rentável por mais uma quantidade de tempo, ignorando completamente alguma questão social envolvida da empresa com a responsabilidade social que ela tem na sociedade como um todo, né? Então, também tem esse tipo de problema. Né? E para a gente fechar esse círculo né, do desligamento, né, tem também as empresas que meio que aproveitam esse momento, que é um momento extremamente pesado para muita gente, para fazer o seu reforço de marca, né? Fazendo grandes comunicações públicas sobre como está fazendo suas demissões e como está procurando amparar e acolher os funcionários que estão sendo demitidos, etc. E você tem muitas empresas que de fato estão fazendo isso, mas a maioria daquelas que estão de fato fazendo isso não precisa fazer divulgação na mídia de como está fazendo isso, porque as pessoas que se sentem assim amparadas, vamos dizer assim, elas se encarregam de fazer, não precisa de press release, vamos dizer. Você vê no discurso, né? Tem muitas empresas que falam, mas na hora que vem a ação para ser tomada, elas tomam uma ação contraditória, né? E a gente tem visto isso muito claramente, como você mesmo falou, inclusive pela mídia, né? Empresa que diz, não, nossos colaboradores são a coisa mais importante para nós. Beleza. Então, agora, no momento onde a gente está vivendo uma pandemia, é o momento onde você vai demonstrar claramente que a saúde desse colaborador está acima de absolutamente qualquer outra
qualquer outra questão. Então, olhar para a saúde dos colaboradores é a ação número 1, se você sempre disse que os colaboradores são a coisa mais importante que você tem para a realização dos trabalhos e dentro da sua empresa. Certo? Aí isso vai fazer com que você olhe para a saúde, com que você olhe para se você abre ou não as suas filiais, os seus escritórios em determinados locais, quando abrir ou quando não abrir. E no fim das contas, é claro que, e aqui a gente não está, e nem em momento nenhum vai falar isso, que você não tem que olhar para a sustentabilidade da sua própria empresa. É claro que há momentos em que você não tem outra saída a não ser ter que fazer um corte de pessoas. Mas isso, obviamente, é algo que, se comunicado desde o início, ou seja, quando você entra numa situação de crise, todo mundo tem que saber, estamos nessa situação de crise. Apesar de que, nesse momento, não é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas acho que é um grande papel da liderança deixar claro qual é o tamanho da crise, o que ela representa para a empresa e que tipo de medidas e que tipo de soluções estão sendo buscadas, né? O que não pode no fim das contas, você vir discursando o tempo todo em prol da valorização da sua força de trabalho e como primeira medida o que você faz é demissão e ainda por cima de um jeito absolutamente mal comunicado, porque no fim das contas é algo que a gente já falou aqui em outros programas e até em algumas lives. Você não está isolado no mundo, você não é uma ilha que não tem nada por perto, você é uma empresa imersa numa sociedade, imersa num setor, num contexto. Aquilo que você está fazendo vai propagar dentro daqueles colaboradores que não foram os demitidos agora, eles vão ficar percebendo como é que você age nesse tipo de situação, e aquelas outras pessoas que são do seu setor ou da sociedade que estão vendo como você age, vão pensar e vão decidir com essa lembrança na cabeça depois que essa situação passar. Fala assim, cara, essa empresa age nessa situação quando um momento de crise aparece. Então, por mais que ela venha com um discurso bonzinho, adequado agora, na hora que a coisa se complica, ela não manifesta a mesma transparência, a mesma empatia, a mesma forma de ação. E você tem casos, né, muito bem documentados aí de empresas que na última grande crise aí de 2008 foram exatamente buscar no diálogo com os seus funcionários os caminhos para poder evitar que uma grande parte dos seus funcionários perdesse o emprego. Então você tem casos onde os funcionários mesmo se ofereceram para ter uma redução de salário, para que uma parte deles não precisasse perder o emprego. Você teve grupos em que havia trocas de férias para poder as pessoas que tinham maior dificuldade de poder serem as pessoas que ficavam sem chegar no trabalho porque estavam de férias. Então, você tem um engajamento que é possível e plausível, vamos dizer assim, numa situação onde todos estão afetados, né? E aonde é claro que se a empresa não tiver continuidade, todos ficarão desempregados. Então, não é uma coisa assim como se as pessoas não estivessem sabendo que está acontecendo esse momento de crise no mundo, não é uma questão nossa. Então, muitas empresas ainda acreditam que essas coisas têm que ser tratadas na surdina, vamos dizer assim, para não causar uma má impressão, as pessoas vão ficar com medo, vão procurar outro lugar para ir. Olha só para uma informação, as outras empresas também estão com problema, né? Então, o problema não é da empresa, o problema é do planeta nesse momento, né? Então, é preciso ter uma visão e uma estratégia de ação que estejam coerentes com o momento que nós estamos passando e com o momento das pessoas, da sociedade e da empresa. Coerência é tudo, né, cara? Não adianta você aplicar as regras que são benéficas para, digamos, uma parte do resultado afetando só uma parte da companhia. Não adianta você aplicar todas as regras que, sei lá, o governo permite para que você reduza salários nesse momento, se o resto da companhia não tem nenhum tipo de redução. Obviamente que as pessoas que tiveram seus salários reduzidos, elas vão estar observando que, seja os líderes ou as outras pessoas da companhia, não fazem o mesmo esforço. Por que vale para uns e não vale para outros, né? Isso a gente tem visto
claramente esse tipo de situação. E a gente tem até bons exemplos aí surgindo muito claramente de empresas aonde a diretoria começou cortando o seu primeiro, ou seja, os boards começaram a cortar primeiro para depois aplicar as outras medidas, ou seja, começaram eles entendendo que nós precisamos, ou seja, reduzir, então vamos cortar aqui benefícios, mesmo os próprios salários, e depois começaram a aplicar as outras medidas. Ou seja, está todo mundo nesse sentido navegando na mesma tempestade, nesse caso, todo mundo no mesmo barco, do ponto de vista que uma empresa poderia ser o mesmo barco, né, nessa tempestade. Então, todo mundo que está ali está se submetendo às mesmas situações, né? Quando não é assim, volto a dizer, o discurso está totalmente desalinhado da realidade e não tem jeito, né? A pandemia vai passar, mas o mau exemplo vai ficar. E a gente está vendo aí, nós estamos no momento onde todo mundo fala que atingimos a era do cancelamento, né? Ou seja, você faz alguma coisa, você é cancelado na internet, perde seguidor, perde isso. A gente viu aí vários influentes fazendo coisas erradas, marcas fazendo coisas erradas, e a gente está vendo. As pessoas não estão tolerantes mais com esse tipo de situação, onde o discurso fica completamente divergente. E vale para os dois lados. Há pouco tempo eu li uma reportagem no Valor Econômico, onde também algumas pessoas estavam chamando a responsabilidade dos próprios colaboradores, que alguns estão também se colocando do tipo, isso não faz parte do meu job description, isso não faz parte das tarefas que eu deveria estar fazendo. De novo, ou está todo mundo junto, ou está todo mundo separado. Se está todo mundo junto, lutando junto, para poder passar por essa dificuldade junto, e se você percebe, se você vê na sua empresa que o discurso está totalmente coerente com a realidade, você obviamente vai ter que fazer algum esforço a mais, porque é realmente um período que exige uma abertura e uma disponibilidade para fazer algo a mais. Não adianta você esperar só que a empresa faça por você e você não faça por ela também. Então, acho que aqui é uma relação ganha-ganha, perde-perde. Ruim é quando ela ganha para uns e perde para outros. É aí que está a incongruência. Bom, eu acho que a gente passou por todos os pontos que a gente tinha elencado aqui, dessa dicotomia aí entre a realidade e o discurso. E acho que a gente pode encerrar por aqui por hoje. Então acho que por hoje a gente já passou nosso recado. Então a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço.